Vamos para a quase análise 85 de Saint Seiya Omega. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. O episódio começa com todos percebendo o sacrifício de Shiryu Kiki Fudou. Tadinha da Shunrei. Mas por quê? Me diga, por que tivemos que chegar a esse ponto? Mas que droga! Vocês são todos uns idiotas! Não podem jogar suas vidas fora assim! Quem acompanhou a evolução do Harbinger desde a sua primeira aparição nas 12 casas, sabe como o Ômega de forma orgânica vai transformando ele. E esse é um dos grandes acertos. Isso porque desde o começo, apesar dele ser meio psicopata, a gente entendia que ele não era 100% mal. E em vários trechos do Ômega, percebemos pequenas transformações do seu comportamento, além dele tendo de pouco em pouco empatia por todos os cavaleiros. Eu não consigo ficar só assistindo. Vamos parar por aqui. Eu não tive pais, nem irmãos. Mas não consigo assistir duas irmãs matando uma a outra. Isso não faz sentido. Os Cavaleiros de Bronze chegam até o lugar de combate dos Dourados versus o Hyperion. Ryuho explica sobre a exclamação de Athena e o sacrifício que os Dourados tiveram que fazer. Subaru faz um discurso para consolar o Ryuho. E quando o clima entre eles até melhora, do nada aparece o Hyperion. Sim, esse desgramado sobreviveu à exclamação de Athena. E o pior de tudo, com a armadura intacta. Hyperion, ele realmente merece ser chamado de guerreiro mais forte dentre os generais. Então, é oficial, Hyperion é o mais forte dos 4 generais. E isso é pra quem tinha dúvida e ainda achava que o Titã era o mais poderoso. Mais pra frente vai ter uma declaração que vai deixar as pessoas meio confusas, mas quando chegar a hora eu explico direitinho. Como ele pode ainda estar vivo depois de receber a exclamação de Athena? É, Soma, isso eu também queria saber. Uma técnica daquelas nunca surtiria efeito sobre mim por causa da minha Destruction Tech. Como assim? Mesmo combinando o poder de 3 Cavaleiros de Ouro, só conseguiram destruir a espada dele? Isso que me pega, vamos lá. As Chronotectors de cada um dos 4 generais representam uma quimera, ou seja, uma combinação de poder de 3 armaduras de ouro, correto? Tanto a Chronotector de Gallia quanto a de Egaion sofreram danos isolados. E mesmo que no caso de Gallia tenha sido no despertar do começo do Ômega, o do Egaion já foi danificado pelo Ikki sozinho. Por mais que Hyperion seja mais poderoso que Gallia e Egaion, eu não acredito que tenha uma diferença substancial entre as armaduras. Logo, a Destruction Tector não ter nenhum arranhão depois de ter levado a exclamação de Athena direto é algo muito estranho. A espada da destruição do céu e da terra, que tem o poder de uma divindade, foi destruída, mas a armadura tá intacta? Hã? Podemos supor que a espada absorveu a maior parte do impacto, mas pelo menos um pouco de dano essa armadura deveria ter sofrido. Afinal, se ela tem o poder de 3 armaduras de ouro, a combinação de ataque de 3 Cavaleiros de Ouro deveria ser o suficiente para ao menos danificá-la, mesmo que só um pouco. Os bronzes partem para cima de Hyperion, porém, ele invoca um tipo de barreira que repele todos eles. Hyperion diz que é diferente de Gallia e Egaion, pois ambos se interessavam pelos humanos e pensavam neles como insetos e ficavam só brincando. Ele, por outro lado, só despreza os humanos e irá destruí-los logo. Os Cavaleiros de Bronze invocam novamente seus acessórios de armadura, mas diferente da luta contra Gallia, nenhum deles surte efeito contra Hyperion. Até Subaru tenta usar a sua explosão da supernova, que é devolvida pelo general, mas só que antes de atingir o Subaru, ele é parcialmente contido pelo Eden. Koga aproveita essa brecha para aplicar seu turbilhão de Pégaso, e pra surpresa de ninguém, não dá certo. Hyperion diz que perdeu uma coisa preciosa, assim como os bronzes. Eles perguntam se era Gallia e Egaion, mas ele diz que foi a perda da sua espada sagrada dada por seu mestre. Subaru fica possesso por ele se importar mais com uma espada do que com seus companheiros. E Hyperion ainda fica desdenhando dos Cavaleiros de Ouro. Subaru tenta vários avanços em vão. Hyperion fala que não acredita em amizade, blá blá blá, e que acredita apenas no seu mestre. Koga pergunta se ele tá falando de Pallas. Ele responde que não, e ainda diz que eles não precisam saber qual é o mestre que ele serve. Hyperion lança seu ataque, e Subaru se bota no caminho para parar o ataque. Nesse momento, mais uma vez, aquele cosmo absurdo de Subaru aparece. Pela primeira vez, ele consegue atingir o Hyperion. O general até tenta atingir o garoto, mas Subaru para o ataque sem sequer se mover. Os dois fazem um conflito de cosmos que forma um coração? Ok.
Subaru diz que vai se tornar um deus, e esse sempre foi seu objetivo. Ele faz um discurso sobre o poder dos seres humanos e blá blá blá, e os dois ficam fazendo conflito de cosmos junto de discurso, discurso e mais discurso. Por fim, Subaru vence o conflito de cosmos e lança Hyperion para longe. Só que depois de tudo isso, ele fica bem cansado e começa a ouvir uma voz. Ela diz que aquilo não era um milagre feito pelos humanos, e sim pelo poder de um deus. Subaru não entende quem era aquela pessoa, inclusive ele fica completamente assustado. Hyperion aproveita isso e utiliza seu golpe Destruição Temporal, que rouba o tempo de Subaru e basicamente petrifica ele na parede. Enquanto isso, Europa está fugindo de Yogi-Shun. Ele sente aquele cosmos gigante e diz que está chegando a hora. Agora, que vacilo, hein? A última vez que vimos Europa, basicamente ele tinha sido encurralado pelo Yogi e pelo Shun. Então, desde aquela aparição até agora, o Europa estava correndo de 2 cavaleiros lendários? É sério isso, gente? Yogi e Shun perguntam o que o Europa estava planejando, e ele ataca os dois e começa a subir por um portal, só que dizendo que o despertar de uma certa pessoa estava quase acontecendo. Antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o Palazito Miller aparece. Engraçado que antes a corrente de Andrômeda poderia conter e capturar o Europa, não importa onde ele estivesse. Nesse episódio, o Shun nem tentou fazer nada. Europa subindo basicamente em câmera lenta, e o Shun não tentou fazer nada. Você pode até tentar se esconder nos confins da galáxia, mas minha corrente atravessará o tempo e o espaço para te achar. Não há como fugir. Caramba, já é tarde demais. Porque o despertar dele está mais próximo do que imaginam. Dele? De quem está falando? Não se preocupem, já chegou a minha hora de ir. Eu deixarei vocês em ótima companhia, portanto, com licença. Subaru desperta em um lugar estranho. Ele até pensa que morreu. De repente aparece uma figura misteriosa atrás dele. E continua no próximo episódio. Por quê? Por que eu tenho esse poder? Mas quem é que eu... Subaru, pare de se lamentar. Por quê? Por que eu tenho esse poder? Mas quem é que eu... Chubilubilu, chubilubilau. Deixa de frescura e pega no meu pau. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais, acompanhar os shorts aqui do canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu!